gosto de, quando eu estou num trabalho criativo, chegar e também entender um pouco o espaço, assim, saber qual que é a textura do chão. Então a primeira coisa que eu faço é deitar no chão e ter esse momento inicial, assim, de entregar meu peso pro chão, sentir a temperatura do meu corpo, a temperatura do espaço. O tema de hoje que eu escolhi para essa videoaula, para essa dança, é um pouco trabalhar os braços e a partir da consciência óssea dos braços, como que isso pode me levar a alguma memória e essa memória vai me trazer um material de criação. E aí começo a sentir, fazer esse toque para sentir a estrutura do meu osso. Então, primeiro essa primeira parte aqui para dentro. Respiro. É um direcionamento da anatomia fundamental. Pula a articulação. Como que esses braços agora, depois de acordados um pouquinho, gosto de pensar que como que eles abraçam o espaço. E aí temos um tempo para experimentar um pouco esse espaço a partir dos braços. Pensando que os braços começam lá atrás, se encaixam aqui pela escápula e vai, né, como asas. Então, uns minutos para explorar esse espaço. Ajudar um pouco na expansão do movimento. Então, quem tiver uma bolinha, eu sempre falo para usar. Então é a mesma coisa, mas tendo a noção de que eu mando a bola lá pro alto e recolho ela para perto de mim. Essa relação de ir lá pro alto e depois voltar. Expande e volta. Depois de acordar anatomicamente o meu tema, a minha inspiração, e de explorar um pouquinho, a outra etapa desse processo de criação é você começar a entrar em contato com o material que vai ser o objeto da sua criação. Então, o tema que eu escolhi foram os braços. E a partir disso, quais são pensar numa memória que você tem em relação a essa parte do seu corpo. E aí a proposta é você escolher ou um objeto, ou uma foto, ou uma memória mesmo. A proposta é um pouco trazer para o corpo essa memória, que gestos, que sensação física, que sentimento, que
que movimento que o seu corpo ainda lembra a partir dessas coisas que você fazia, ou desse lugar que você estava. Então a ideia é que a gente improvise um pouco isso, né? Eu posso escolher ou só foto, ou só o boxe, o que eu quiser, e aí eu vou começar no nível baixo, mas a ideia é um pouco fazer uma rememoração desse seu objeto de inspiração. Pode ser um só, pode ser os dois, eu posso transitar de um para o outro. E aí começa o rascunho dessa dança, desse improviso. Quando eu penso em processo criativo, para mim o processo nunca começa quando a gente está na sala de ensaio, ele sempre começa antes. Então, é isso, né? Eu sabia que como tema desse trabalho de agora ia ser os braços. Então eu já estava um pouco, sei lá, uma semana atrás, sabendo disso, eu já caminhava de um jeito diferente na rua. Eu já entendia como que os meus braços estavam em relação ao ar, em relação ao meu peso. E começava também a povoar meu imaginário, já que é um trabalho de dança-teatro, começava a povoar meu imaginário dessas narrativas e da minha memória em relação ao material que eu ia usar, que eu já sabia que era a foto e o boxe. Então, para mim, o trabalho nunca começa no dia da aula, no dia do ensaio, no dia do trabalho. Sempre começa muito tempo antes, porque é preciso povoar o seu imaginário, é preciso ter o corpo poroso para entrar em contato com esses imaginários. Esse caminho de criação,
partindo, né, de uma memória, me faz, quando eu vou para a cena, quando eu vou para o improviso, fazer a seguinte pergunta: como é que, improvisando os movimentos que ficaram em mim, né, a partir dessas vivências, como que eu narro esses movimentos na minha dança? Como que a dança também é um caminho de narrativa, de memória. Então, um pouco esse caminho da criação, né? Por exemplo, quando eu pensei no boxe, né? O boxe, ele tem um movimento muito nítido né? Tem um gestual muito nítido, que é o que todo mundo conhece. Mas a partir dessa célula, que é essencial do boxe, como que eu transformo isso na minha dança? A partir da memória que eu tenho dela. Então, né? Isso tanto pode ser ponto de partida para um trabalho de improviso, quanto para uma célula coreográfica, que vai fazer parte de uma dança, ou que vai fazer parte de um personagem. Eu tenho bastante possibilidade de criar a partir disso. Então, a partir do movimento que é clássico do boxe, né? Gancho. Como que eu transformei isso numa possibilidade criativa, a partir de um movimento que existe, de uma memória que eu tenho desse movimento, como que eu começo a improvisar. Eu sempre parto do movimento, da minha memória desse movimento, e aí quando eu tenho essa memória de novo no meu corpo, como que eu desconstruo isso para criar uma partitura coreográfica ou para pesquisar a movimentação de uma personagem. Então a foto, né, que eu usei, que foi uma memória foi uma memória afetiva, foi uma memória sensorial. Eu estava num lugar importante, especial, e a sensação desse movimento ficou inscrita no meu corpo. Como que eu resgato essa sensação, esses afetos, e a partir disso eu trago para a sala de ensaio a narrativa que eu tenho dessa memória. Nessa proposta eu trouxe duas coisas diferentes, né? Uma foto e um registro de um movimento que eu pratiquei bastante. E aí eu intercalei os dois, né? Um tinha uma qualidade mais fluida, mais relacionada ao ar, mais relacionada à leveza, que foi a foto. E a minha outra inspiração foi uma arte marcial, uma luta que é forte, que é densa, que está mais relacionada à qualidade da terra. Como que eu, nesse improviso, eu misturo essas duas qualidades e também consigo desconstruir. É um pouco essa proposta do trabalho desse projeto, que é narrar a dança e dançar a memória. Esse diálogo entre dança e memória pode ser um caminho interessante para criação tanto em dança quanto em teatro.